Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, estejam em paz. Vamos estar salmodiando no Salmo 105. Salmo 105. A partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cão, e aumentou o seu povo em grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas e a fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e matou os seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até que nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Converteu as suas chuvas em saraiva, e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta, e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes, e os fartou de pão do céu. Abriu a penha, e dela correram águas, correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra, e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, que o Senhor sempre seja engrandecido em nosso meio, que nós possamos ser um povo que te adora, que te ama, e que possamos ser um povo que te engrandece através da nossa obediência. O Senhor sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas fraquezas, mas nós conhecemos o teu poder e sabemos que tu és o único digno de receber honra, glória e louvor para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Estamos devagarinho caminhando para o fim. Esses momentos tão importantes da vida de Jesus, o propósito para o qual ele veio à Terra, né? Nós temos sempre que lembrar disso. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Até aqui. Vamos orar. Senhor, eu oro em nome de Jesus pela palavra dessa noite, primeiramente pedindo pela minha vida, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos e possa estar pregando a palavra de maneira bíblica, que eu possa estar falando ao coração dos meus irmãos. Também eu oro pela vida deles, que eles sejam um solo fértil, que essa palavra sirva como alimento e que ela sirva de transformação. Vem com o teu poder, vem com a tua graça sobre tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Que ponto estamos aqui? Jesus passou pela tortura da preparação da cruz, foi crucificado. E qual que é a questão aqui? A terra ficou em trevas desde a hora sexta até a hora nona, para você entender como era a contagem das horas. Hora sexta aqui é meio-dia, entendeu? Na contagem judaica. E hora nona é 3 da tarde.
Então é importante você entender o quê? É o momento de maior luz do sol no dia. Aí o que acontece? A Terra ficou em trevas. Nós não sabemos a maneira dessas trevas. Existem muitas hipóteses, nuvens pesadas, nuvens cinzentas, nuvens carregadas, nuvens escuras juntamente com neblina. Veja, nós não temos a descrição do que aconteceu, mas nós sabemos que do momento de maior claridade do dia, Deus vem e sobrenaturalmente, por causa da crucificação de Jesus, Deus mantém a terra em trevas. O que eu tenho que entender que está acontecendo aqui? Um negócio bem interessante. É como se Deus nos desse um prelúdio, uma antecipação de tudo aquilo que vai acontecer no futuro. O que Deus está nos mostrando aqui? Existe um paralelo. Quando Deus fala no Evangelho de Mateus que antes da vida de Jesus haveria trevas no sol e na lua. Existe um paralelo também ligado à morte e ressurreição, ligado também ao arrebatamento da igreja e à glorificação. Então tudo isso que está acontecendo aqui nos próximos versículos é como se Deus desse um resumo da justiça, do juízo, do que vai vir sobre a terra no futuro, da destruição que vai acontecer, da ressurreição dos que morreram em Cristo. Então é como se Deus ele fizesse um pré-anúncio daquilo que está acontecendo. Só que aqui não é feito apenas por palavras. É feito de maneira prática. Literalmente, a terra ficou em trevas, de maneira inexplicável. O que Deus está mostrando aqui para aquele momento? Olha, essa situação com meu filho me desagrada. Nós temos que entender o seguinte: Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Teve que fazer? Teve que fazer. Foi determinado por Deus? Foi determinado por Deus. Jesus tinha foco? Tinha foco. Mas o fato de ter que fazer não quer dizer que isso agradou a Deus. Veja, Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava morrer na cruz. Jesus sequer precisava vir. Sabe o que Jesus podia fazer? Ele foi o criador do universo. Ele apertava o botão vermelho, destruía o universo, mandava todo mundo para o inferno e criava outro. Simples assim. Agora, antes que o universo, como nós conhecemos, existisse, lá na eternidade passada, no coração de Deus havia um povo. E a história desse povo estava destinada a ser povo salvo de Deus. E antes que o mundo existisse, como nós conhecemos, tudo isso aqui já estava determinado. Nós só existíamos na mente de Deus, no coração de Deus. Agora, o fato de tudo isso estar determinado não quer dizer que Deus se agradou. Só aconteceu porque era a única forma que tinha para acontecer. Não havia outra maneira. A profecia foi dada: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A profecia foi dada: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Profecia dada, a providência de Deus se arrasta pela história, profecia cumprida. Mas isso irritou profundamente a Deus. Ver o seu filho sem pecado, caluniado, abandonado, traído. Foi judiado, o corpo de Jesus foi judiado, muita dor, muita dor. Uma dor extrema. Então o que Deus faz? Coloca trevas sobre a terra. Mostrando de um lado
o juízo futuro e mostrando de outro o seu desagrado por aquilo que homens maus estavam fazendo para o seu filho. Entenda, o fato de ser um decreto de Deus que Jesus tinha que morrer na cruz não tira a responsabilidade do homem. Os judeus, o governo romano, o povo que pediu para soltar Barrabás, fez porque quis. Fez porque tinha vontade de fazer aquilo. Agora, só fez porque foi uma autorização de Deus, porque tinha que cumprir a profecia. Então esse povo é responsável. Essa geração que falou que o sangue deles recaia sobre nossas cabeças, experimentou aquilo aproximadamente 37, 38 anos depois. Alguns dizem até que foi 40 anos. Alguns intérpretes acham que esse dia aqui, isso aqui é ano 30 depois de Cristo. Mas vamos dizer ano 30, 32, 33. Jerusalém vai ser destruída no ano 70. Mais de 1.500.000 judeus morrem no cerco. Um dos piores cercos da história. Por quê? Porque aquele povo era responsável. Aquele povo moeu o Filho de Deus de maneira injusta. Por isso que Deus vem e coloca trevas. E a narrativa continua. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? Jesus aqui faz uma exclamação. Deus meu, por que me desamparaste? Por que que essa frase está aqui? Como que Jesus foi desamparado? Jesus foi desamparado porque ele foi entregue pela vontade de Deus à morte. Aquilo era a vontade de Deus. Veja, não havia como fugir daquilo. Ou ele descia da cruz usando seu poder de Deus e não pagava o preço, ou ele teve que ser desamparado por Deus, entregue à morte pela vontade de Deus, para pagar o preço da nossa salvação. Agora o povo que não sabia nada, chegou e falou, ele clama por Elias. Por quê? Havia um ensino em Israel que o Messias ia ser precedido por Elias. Elias era tido como um grande profeta, porque Elias não conheceu a morte. Elias ascendeu aos céus numa carruagem de fogo. 2 homens na Bíblia não conheceram a morte. Um foi Enoque, antes do dilúvio. Enoque era um jovem adolescente de 365 anos. E Elias foi tomado ao céu. Provavelmente por causa dessa crendice que Elias viria primeiro, eles acharam que Jesus estava clamando por Elias, mas ele não falou o nome de Elias. Ele falou Eli, Eli. Ele falou, estava fazendo uma expressão, provavelmente em aramaico, inclusive. Isso aqui não foi falado em hebraico, porque era a língua corrente da região. E aí veja que interessante, versículo 48. E logo um deles correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre. E pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. O que acontece, gente? Essa questão do vinagre é o cumprimento profético de um salmo. Esse salmo nos ensina que a ser dado de beber vinagre. Que vinagre que é esse? É aquele vinho de pior qualidade que todo soldado romano tinha com ele. Então molharam essa esponja, colocaram na ponta de uma lança e deram de beber Jesus. Aí veio a turma do show, a turma do espetáculo, aqueles que estavam em volta da cruz, escarnecendo de Jesus. E falando, não, deixa, vamos ver se Elias vem resgatá-lo.
Sabe aquelas apostinhas, pessoal duro de coração? Veja, vi um homem moído, com o corpo todo ferido. Para você entender, a morte da crucificação é por asfixia. A pessoa se perde muito sangue, ela começa a desidratar. Só que o que acontece? A pessoa está crucificada. Ela começa a perder forças. Os braços se levantam. Quando o braço se levanta, o gás carbônico começa a não sair dos pulmões. E a pessoa começa a ter dificuldade de tomar o ar, até que chega um momento em que o pulmão fica cheio de gás carbônico. E aí não consegue mais inalar. Aí o que o crucificado tem que fazer? Reunir forças e se erguer. Agora imagina com as costas dilaceradas, pelo chicote romano, se erguer, ralando na madeira, já fraco, sem forças. Então, por isso que nas crucificações, quando eles queriam acelerar a morte, eles quebravam as duas pernas. Que aí a pessoa não conseguia mais se firmar nas duas pernas, morria asfixiado. Quebrou as pernas, era questão de poucos minutos. Só que no caso de Jesus, havia uma profecia que nenhum osso dele seria quebrado. E não foi. Entendeu? Então eu tenho que entender que o quadro aqui é terrível. É um sofrimento imenso. Que, como eu falei, não é a minha intenção ficar falando muito de detalhes. Porque realmente aquele termo que a gente usa é excruciante. É excruciante. É terrível o que aconteceu aqui. E a narrativa continua. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos caminhar devagar. O que acontece? Aqui Jesus, a maneira que está escrito por Mateus, esse grito aqui não foi um grito de agonia. Esse grito aqui não foi um grito de sofrimento. Esse grito foi um brado de vitória. É que no português não aparece, mas no original em grego, Mateus era um escritor extremamente hábil. E a maneira que ele coloca mostra que aqui Jesus deu um grito do seu triunfo, da sua vitória. E aí o que ele faz? Rendeu o espírito, morreu. O preço foi pago. Está consumado. É o que Jesus faz aqui. Concluiu. Até outros evangelhos falam, nossa, mas como morreu tão rápido? Porque nós percebemos a misericórdia de Deus agindo. Gente, tinha crucificado que ficava 3 dias. Jesus morreu com 6 horas de crucificação. Ele foi crucificado em torno das 9 da manhã, começou a crucificação dele. Meio-dia ele estava erguido no madeiro, veio as trevas, 3 horas da tarde morreu. Agora veja que interessante, quando ele brada o brado de vitória, e quando ele entrega o seu espírito, o sopro de vida sai de Jesus, o que acontece? Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha que interessante. Tudo que está no juízo, terremoto, pedra fendida, tudo que está no juízo, destruição. Só que aqui tem uma informação diferente. O véu do templo se rasgou. Que muitos estudiosos entendem, e eu concordo com essa linha. Aqui é o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento. O que acontece? Só podia entrar no Santo dos Santos. O templo judaico, que a planta foi dada por Deus, tinha 3 compartimentos. Tinha um tipo de um pátio, onde acontecia toda a vida do templo, entendeu? Com uma série de artefatos. Aí tinha um segundo lugar mais restrito, que era o lugar santo, que só alguns podiam entrar. E aí tinha um lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar, que era o Santo dos Santos. E o sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Esse véu, nós não sabemos se é entre o Santo dos Santos e o lugar santo, ou se é entre o lugar santo e o átrio.
Mas eu acho um palpite, a Bíblia não diz, que é o último véu ali do lugar principal. Que acontece a partir da vida de Jesus, não precisa mais sumo sacerdote. Jesus é o último sumo sacerdote, porque ele não morre. Hebreus fala que os outros sumos sacerdotes, primeiro, eles tinham que fazer sacrifício todo ano pelo seu pecado para entrar no Santo dos Santos. Segundo, eles morriam, tinha que levantar outro sumo sacerdote, outro sacrifício, aí morria, outro sumo sacerdote, outro sacrifício. Jesus não. Ele morreu de uma vez por todas para uma nova e eterna aliança. O caminho foi aberto. E a partir dali, nós vamos ver isso nas aplicações, nós somos sacerdotes. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Veja, o sumo sacerdote antigo, ele tinha que fazer todo um ritual, pingar sangue na orelha, pingar sangue no polegar. E para vocês terem uma ideia, ele entrava amarrado. E na roupa dele havia guizos. E se ele tivesse algum pecado não confessado, ele era fulminado dentro do Santo dos Santos. A tradição judaica conta que nunca nenhum sumo sacerdote morreu. E não morreu por quê? Porque aquele sacrifício temporário que tinha que fazer, como tinha sido dado por Deus, Deus aceitava como verdadeiro. Só que todos os anos o sumo sacerdote entrava lá para fazer expiação pelo pecado do povo. Só que Jesus é o seguinte, ele fez um sacrifício de uma vez por todas, o sangue que ele derramou me declara justo, então eu posso entrar ousadamente no Santo dos Santos e oferecer orações, interceder, pedir. Agora pensa o tamanho da obra. Umas encrencas de duas pernas que somos nós. Pecadores, vira e mexe, quando a gente distrai, peca. E Deus aceita a nossa oração, e cada vez que eu oro, eu estou entrando no Santo dos Santos. Imagina a profundidade da obra de Jesus. Essa condição somente nós, sua igreja, temos. Para você ter uma ideia da extensão da obra de Jesus. Por quê? Porque é nova aliança, o véu rasgou, aqui acabou a antiga aliança. A partir de agora virou a página. A partir de agora, veja, até esse ponto aqui, a salvação era pela graça, mediante a fé no Messias que ia vir e fazer uma obra. A partir desse ponto, a salvação é pela fé, pela graça, no Messias que já veio e pagou o preço. O véu está rasgado. Tanto é que a partir de agora, para ser salvo, tem que crer em Cristo. Não existe outra maneira de ser salvo. Somente crendo. Mas esse fato do véu se rasgar é muito importante. A questão, eu vou reler o versículo para vocês entenderem também o quadro de juízo. Eu vou reler, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Já expliquei, agora presta atenção. De alto a baixo. Por que de alto a baixo? Alguns intérpretes que é Deus mostrando, rasguei de cima a baixo, para não dizer que foi homem. Porque o homem podia catar dois, um de cada lado, porque eram véus altos, com mais de 3 metros de altura. Alguém podia dizer, não, os caras foram lá, passaram o canivete e rasgaram. Véu grosso. Rasgou de alto a baixo. Eu fico com esse intérprete, mostrando que foi Deus que rasgou. E a narrativa continua. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Olha que interessante aqui. Juízo, terremoto, juízo, ressurreição de Jesus. Após a ressurreição de Jesus, já naqueles 3 dias, salvos do Antigo Testamento ressuscitaram, entraram na cidade. Mas olha, entenda,
Não foi na hora que Jesus morreu. Foi 3 dias depois, quando Jesus ressuscitou. Ó, vamos reler a parte B do versículo 53. E saindo dos sepulcros, vírgula, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Seguindo a mesma ordem do arrebatamento. Jesus ressuscitou primeiro, está lá nos céus, aí nós, se conhecemos a sepultura, vamos ser glorificados, ou se estivermos vivos, vamos ser transformados no arrebatamento. Agora, o que aconteceu com esses salvos? Não se sabe. Eles voltaram para o túmulo? Provavelmente não haveria cabimento a pessoa ressuscitar e falar, agora você vai morrer, vai voltar para o túmulo de volta. Não se sabe o que aconteceu com eles. A Bíblia não fala, não tem informação. Nenhum dos evangelistas cita. O que é pior? Bom, pior não, né? O que reduz a história? Somente Mateus registra isso. Mas o que nós percebemos aqui, na verdade, é um resumo do que Deus vai fazer no futuro. Parece que esses ressuscitados querem mostrar para o povo daquela época que o tamanho da obra de Jesus incluía a ressurreição. Nós temos que entender que não havia conceito de eternidade. Eles não tinham o Novo Testamento. Ressurreição foi algo que foi sendo revelado. É que nem inferno. Quem mais falou do diabo foi Jesus. Quem mais falou do inferno foi Jesus. Até a vinda de Jesus não se sabia tanta coisa do inferno. Não se sabia tanta coisa do mundo espiritual. Porque existe uma coisa chamada revelação progressiva. A Bíblia que esses homens tinham era uma. Ou se eu chego para um cristão e falo, a ressurreição universal. Ele a ressurreição universal. Nós vamos ser transformados. Vamos ser transformados. Todo mundo sabe. Quem frequenta a igreja, né? Naquela época eu chegasse e falava, Caifás, você é maluco? Crucificou Jesus, você não quer participar da ressurreição universal? Ele olhava para a minha cara, o que é isso? Aonde você viu isso, ressurreição universal? Não tinha na Bíblia. Havia uma citação em Daniel 12, que falava que muitos dormiriam e no final ressuscitariam, mas de maneira muito vaga, não se sabia o que falava daquilo. Nós hoje temos conceito de ressurreição. Entendeu? Então, naquela geração, quando esses mortos ressuscitaram e andaram na cidade, ficou provado, pelo menos para aquela geração, o poder de Jesus em ressuscitar os salvos. Agora, quem eram? O que fizeram? O que falaram? Para onde foram? Nós não sabemos. A Bíblia, por inspiração do Espírito Santo, não registra. Se nós não sabemos, é porque não era para saber. Mas isso aqui, aí entra até uma aplicação pessoal que eu nem tinha marcado aqui. Isso já é uma prova para nós de que nós vamos ressuscitar. Porque outros seres humanos já ressuscitaram. E já experimentaram esse poder. E tem testemunhas disso. Tiveram testemunhas na época que viram. Por isso que a informação chegou. Entende o que está envolvido aqui? E a narrativa continua. Versículo 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. O que acontece? A situação foi tão anormal, a situação foi tão complicada, que imagina-se que esse centurião e alguns dos homens que estavam com ele se converteram. Veja, ele é um gentio. Ele não tem noção de filho de Deus.
Ele não tem noção de Messias, ele é romano. Romano era uma cultura pagã, vários deuses, acendia vela para o antepassado, rezava para o antepassado, entendeu? Ele não tinha conceito de ressurreição. De repente vem esse homem e fala, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. O que se imagina aqui? Uma possível conversão do gentil, porque a pessoa só pode falar isso até por inspiração do Espírito Santo. Entendeu? Falar que Jesus é o Filho de Deus, ele está confessando aqui que Jesus é Deus. E havia outros homens em volta. O que a gente aprende aqui? O testemunho dos gentios, que vai nos atingir. Esse homem não tinha a mínima condição de sozinho, por si só, chegar a essa conclusão. Só pode chegar a essa conclusão inspirado pelo Espírito Santo. Da mesma maneira que só pode ser salvo se os seus olhos forem abertos pelo Espírito Santo. Não tem jeito. Sem a ação do Espírito Santo, continua cego. Continuando cego, não precisa de Deus. Igreja, nem pensar, você está maluco? Só para batizar do meu filho, passar uma costela depois. Entendeu? É o mesmo processo. O mesmo processo de abertura de olhos desse homem é o mesmo processo nosso. Eu imagino como esses teólogos, que esse homem aqui foi salvo por causa da confissão dele. Mas houve todo um quadro. Aí você pode falar, pastor, mas não foi pela graça, o céu ficou em trevas, os mortos ressuscitaram depois, um monte de coisa aconteceu. Aí não valeu. Lucas 16 conta a história do rico e do mendigo Lázaro. E quando o rico está em tormentos no inferno, ele clama para Abraão e fala, Abraão, Lázaro estava do seu lado. Ele clama, pode deixar, ele clama para Abraão e fala, pai Abraão, fala para que alguém ressuscitar dos mortos e falar com os meus irmãos, que o inferno é verdadeiro. O que Abraão na história responde? Mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos e falasse para eles, eles não se arrependeriam. Olha o ensino que Jesus está dando. Salvação é milagre. Se a graça não tivesse nos alcançado, se algum dos nossos parentes ressuscitasse e viesse falar do juízo para nós, Jesus Cristo ensina que nós não iríamos crer. Para vocês terem uma ideia do tamanho da dureza do coração do homem. Então esse argumento, não valeu porque ele viu tudo isso e foi salvo, não cola. Porque o próprio Jesus ensina que mesmo que um morto ressuscite, não ia crer. O que eu tenho que lembrar? Mesmo aqueles judeus que viram tudo aquilo, continuaram incrédulos. Continuaram sem crer em Jesus. E estavam presentes nas mesmas coisas. Por quê? Porque a salvação é graça, a salvação é milagre. Nossos olhos estão fechados, eu não consigo enxergar. Sabe por que você prega e a pessoa não crê? Porque ela está cega, ela está surda, ela não consegue entender. Ela até compreende com a sua mente, mas não crê com o coração. E vou te contar mais, eu e você éramos exatamente assim, até o dia da nossa salvação. O que aconteceu de diferença? Novo nascimento. Novo nascimento, olho abre. Olho abriu, qual é a consequência? Amar Jesus. Por isso, até já indo para aplicações, é o seguinte. Uma pessoa que se diz salva, só que Jesus não é o primeiro na vida dela em atitudes, é de questionar essa salvação. Porque a primeira consequência de nascer de novo é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu digo que eu sou salvo, se eu digo que eu sou regenerado, e a minha prática de vida não é condizente com Jesus em primeiro lugar, olha, meu amigo, abre o olho. Pode ser, como eu costumo dizer, que você é um carregador de Bíblia, cantador de hino, que vai morrer e vai acordar no inferno. Porque nascido de novo, ama a Deus sobre todas as coisas. É o principal sintoma de novo nascimento. Sua vida muda.
Você enxerga o seu triste fim, você fala, meu Deus, eu sou um condenado, meu destino é o inferno, apartado de Deus. E naquele desespero causado pela ação do Espírito Santo, da graça de Deus, o convencimento de pecado, de justiça e de juízo, acontece o milagre do novo nascimento e a nova criatura vem à luz. Qual a primeira atitude dela? Amar Deus sobre todas as coisas. E gruda na perna que não solta mais. Não solta. Por isso que eu tenho dificuldade com desviado. Entendeu? Para mim, a grande maioria nunca enviou. Foi só uma emoção, uma coisa temporária, nunca enviou. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 55. Estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O que acontece? Havia testemunhas em volta. Só que pela narrativa dos evangelhos, os discípulos tinham se dispersado. Havia apenas mulheres. E quem é citado nos evangelhos? O apóstolo João. Então parece que dos discípulos, o único que estava próximo ali da cruz era João. Por quê? Porque eles tinham medo de ser preso. E ser morto também. Lembra que eles só vieram a receber o Espírito Santo no Pentecoste? Gente, poder para testemunhar Jesus, somente o Espírito Santo pode dar. O Espírito Santo só é dado à igreja de maneira definitiva no Pentecoste. Aí você entende o que aconteceu com Pedro? Você fala, mas pastor, eles expulsaram o demônio, eles curaram doentes, sim, porque Jesus, na sua autoridade, comissionou eles a fazer aquilo, mas foi um poder dado especial por Jesus. Somente para provar para aquela geração de Israel que Jesus era o Cristo. Agora imagina você viver a vida cristã sem Espírito Santo. Impossível, impossível. Você vai pegar essa Bíblia, você vai atirar lá na parede. Você vai pegar o pastor, na terceira frase vai enforcar. Você vai falar, quem é esse cara para falar isso aí para mim? Gente, nós não aguentamos metade do confronto que a Bíblia nos traz se não for nascido de novo. Ou você acha que é fácil sentar nessa cadeira e ouvir coisas que muitas vezes lhe incomodam? Sabe o que você ouve? Você não puxa o 38, não dá um tiro no pastor? Porque você tem Espírito Santo e o Espírito Santo faz um rebuliço no seu íntimo que coloca todos aqueles sentimentos em ordem. E você ouve e leva, como dizia aqueles irmãos antigos da Assembleia, diz que o pastor estava pregando, de repente ouvia lá do fundo, eita bolachada gostosa. É uma piada antiga da igreja. Mas veja, nós sentamos aqui, eu estou pregando, estou sendo confrontado, vocês estão ouvindo, estou sendo confrontado, e a gente ainda faz assim com a cabeça. É a graça de Deus. Entendeu? É o milagre do novo nascimento. E o que é melhor, você volta na quarta-feira. O que é melhor ainda, você volta no domingo. E o que é melhor, um dia você vai virar, eita bolachada gostosa. E é. Porque quando nós olhamos para trás, outro dia, essa semana, completado dia 16 de dezembro, completaram 30 anos que eu conheço a Paula, pessoalmente. Só que eu só vim namorar com ela depois de 4 meses. Entendeu? E aí nós estávamos conversando naquele tempo que nós nos conhecemos. Gente, 30 anos é uma vida, né? Eu estou casado com ela há 29. Mas a frase que sempre sai da nossa boca, nossa, hoje é muito melhor. Nem compara. Tiveram coisas boas? Tiveram coisa legal? Tiveram. Uma cruz credo. Vá de reto, Satanás. Hoje é muito melhor, nem compara. Muitos medos foram embora, eu sou outra pessoa, erra bem menos. Entendeu? Consegue lidar com as dificuldades, consegue enxergar seus erros, vai avançando. É outra vida, outra paz, outra tranquilidade, outra maneira de encarar os problemas, outra maneira de enxergar tudo. Por quê? Porque Cristo nos modifica. Entendeu? Agora, isso aí é milagre. Até o novo nascimento eu estou assim, ó.
Impossível ver. Tanto é que você chega para uma pessoa e fala, você entendeu o Evangelho? Entendi. E aí? Vou pensar, vou pensar. Vou pensar e já está para lá do muro. A pessoa entendeu com a mente, porque quando ela entende com o coração, provavelmente ela vai cair em lágrimas, sentindo o peso dos seus pecados e a condenação deles. E a eternidade longe de Deus vai dar um desespero na pessoa que vai falar, preciso de Cristo, eu quero Cristo. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? José de Arimateia era rico, era membro do Senado, do Sinédrio judeu. Quando ele vai até Pôncio Pilatos pedir o corpo, ele está sofrendo risco de vida aqui. Ele está reconhecendo publicamente que ele é discípulo de Jesus. Primeira coisa que chama atenção, ele é rico. Confirmando a palavra de Jesus, que não há impossíveis para Deus, porque Jesus fala que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falam, mas então quem pode ser salvo? Ele fala, não há impossíveis para Deus. E esse homem aqui, riquíssimo, se expõe publicamente por causa do nome de Jesus, vai até a autoridade romana. Veja que interessante, era o início da Páscoa. Ao entrar numa casa de um gentil, ele se tornava ritualmente impuro. E não podia comer a Páscoa. Se ele não fizesse direito, ele não poderia comer a Páscoa. Olha os riscos que esse homem teve. Não bastasse todo esse risco, ele adorou Jesus com o bolso. Porque ele pegou o sepulcro, que era a propriedade dele, novinho, cavado na rocha, envolve Jesus num pano e coloca dentro do sepulcro. Quem pagou? Ele. Nos ensinando que muitas vezes a adoração a Deus, ela envolve dinheiro, ela envolve despesa financeira, normal. Normal, e ela pode acontecer das mais variadas formas, desde uma carona de carro até pagar uma luz da igreja. Normal, isso é vida cristã. Mas José de Arimateia foi lá e usou a riqueza dada por Deus para abençoar Jesus. Lembra que eu falei que o corpo dos ressuscitados, dos crucificados, era jogado para os cachorros comer? Por isso que não tem quase registro arqueológico. O primeiro crucificado foi descoberto no século XX. Até o século XX nunca se desenterrou um crucificado. Porque os cachorros comiam, não sobrava nada. Então José de Arimateia, para evitar tudo isso de maneira digna, vai a Pilatos, se expõe, mas Deus dá a vitória para ele, porque ele consegue sepultar Jesus. Amém? Versículo 61. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Quer dizer, as mulheres sempre em volta. Sempre. Por isso que eu falo, a igreja sem mulher fecha. Não tem. Porque você vê aqui, vê, se as mulheres poderiam ser mortas, não, mas elas poderiam ser violentadas, poderiam ser ultrajadas. Lembra que eu falei que o soldado romano era ralé da sociedade? Ninguém prestava. Poderia acontecer alguma coisa. Ah, são seguidores de Jesus? Espera aí. E se eles fizessem, quem ia reclamar? Quem ia contra?
Alguém ia dar um pio, só que elas estavam lá, firme. Da mesma maneira que João. João podia ser crucificado também. João podia ser apedrejado. Estava lá também. Só como curiosidade, foi o único discípulo que morreu de velhice. Curioso isso, né? Eu fico sempre pensando, por quê? Palpite meu. Isso é ensino meu. Palpite, nem ensino é. Me parece que porque João correu o risco de vida, estando ao lado da cruz, me parece que foi dada a ele a graça de não morrer por martírio. Mas entenda, a tradição como mostra que João passou por martírio. Foi jogado no azeite quente. Só que não morreu. Entendeu? Porque a vida de discípulo de Jesus não é fácil. E aí a narrativa continua, versículo 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes guarda, ide e guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. O que acontece? As autoridades romanas quiseram se cercar. Autoridades judaicas quiseram se cercar. Aqui eles já tinham comido a Páscoa. O sol já tinha se posto. O que eles fizeram? Entraram na casa de um gentil. Aí não tem mais problema de virar ritualmente impuro. E foram tratar dos interesses malignos dele. Falaram: olha, ele disse que ia ressuscitar. Então é melhor nós colocarmos guarda, porque senão vão lá roubar o corpo e vai causar um dano pior do que ele já causou. O que Pilatos fala? Parafraseando: olha, eu não vou gastar soldado romano para isso não. Vocês têm guarda lá no templo. Vocês que colocam. Lembra que quem prendeu Jesus foi a guarda do templo? Então eles tinham guarda, eles tinham autoridade para isso. Era como se fosse a guarda municipal. Entendeu? O exército e a guarda municipal. E eles vão lá, guardam o túmulo e colocam um lacre, um selo, para evitar o roubo do corpo. Mostrando, gente, que esses camaradas aqui não era gente que não era flor que cheirava, não. Na morte de Jesus, eles premeditaram tudo. Na morte de Jesus, eles calcularam tudo. E a ideia deles é a ideia que permanece até hoje. Riscar o nome de Jesus da história. Gente, não se engane. Pelo mundo incrédulo, pelo mundo secular, Jesus e seus seguidores não deveriam existir. É que nós vivemos num país cristianizado. Nós ainda vivemos uma cultura, entre aspas, cristã. Então nós temos dificuldade com esse tipo de frase. Mas anda pelo mundo aí fora e veja o que fazem em relação ao nome de Jesus e aos seguidores de Jesus. Nós deveríamos dar graças que ainda vivemos num país livre. Apesar que o Rio de Janeiro, essa semana, aprovou uma lei que provavelmente, como a mídia não é sua amiga, você não vai ver, aprovou uma lei que você não pode mais bater na porta das pessoas para pregar o evangelho. Isso é chamado assédio religioso. Um dos partidos de esquerda, né, o maior partido de esquerda, um dos vereadores entrou com essa lei e conseguiu aprovar.
Agora precisa ver se o prefeito vai ter peito de sancionar. Mas, gente, olha que absurdo. Curiosamente, olha como é que é engraçado. Esse vereador, a família dele é ligada à Umbanda e ao Candomblé. Religiões que foram beneficiadas quando a nossa Constituição deu liberdade religiosa. Só que aquela história, quando o cara é anticristo, não está nem aí porque aconteceu. Eu imagino, já partindo para as aplicações, que os próximos anos nós vamos viver anos de perseguição ao Evangelho e sua igreja. De maneira gradual, nós vamos começar a ser cerceado e proibido de falar do Evangelho com liberdade. Inclusive no nosso trabalho, se você começar a falar muito de Jesus, vai ser mandado embora. Entendeu? Tem gente que não admite. Eu imagino que isso aí possa se tornar lei. Já houve uma tentativa no nosso país, na questão eleitoral, de gerar o crime do assédio religioso. Só que não passou, porque a turma berrou. Entenderam? Mas o que eu tenho que entender? E isso eu aprendo com essa palavra. Gente, o mundo é anticristo. Na verdade, o que eu estou tentando transmitir para vocês? Essa moto também é anticristo. Veja, o que eu estou tentando transmitir para vocês? Gente, acorda. Nós não somos bem-vindos nesse mundo. O que Jesus falou? O mundo vos odeia. Mas antes odiou a mim. Entendeu? Nós temos uma visão muito inocente, porque a gente vive num país livre. Porque nós vivemos num país que nos últimos 30 anos, mais ou menos 30% da população foi ganho para Jesus. Nós achamos que nós temos alguma liberdade, mas nós não temos, não é como parece. Essa liberdade é relativa, e entenda. Existe uma mente por trás do sistema. Essa mente é a mente do diabo e ele está trabalhando para calar a boca da igreja. Inclusive usando todos os órgãos políticos que ele tem na mão. Entende? Veja, a turma fica falando de teoria da conspiração. Veja, é perda de tempo. Nós temos a mente da conspiração, que é o diabo. É uma mente por trás. Ele usa o seu exército. Para quê? Para arriscar a igreja. E a Bíblia fala que nós vamos ser perseguidos. Isso vai acontecer de um dia para o outro? Não, é um processo e já está acontecendo. Lembra o videozinho que eu mandei para vocês? Acho que foi no Alabama, que foi ter uma grande campanha evangelística. Aquele pessoal que andou fazendo protesto por causa daquela pessoa que morreu numa ação policial, foi lá e quebrou som, tinha criança, tinha mulher. Os camaradas de capacete, com bastão de beisebol, foram para cima da igreja. Entendeu? No Chile, ano passado, queimaram 2 igrejas católicas. O povo urrava de alegria quando as igrejas desabaram. A mídia não abriu a boca. O Papa, líder da igreja católica, não deu um pio. Entendeu? Aqui do lado, Chile, país cristão. Então o que eu tenho que aprender? Esse quadro da época de Jesus só piorou. E à medida que a volta de Jesus vai se aproximando, vai piorar cada vez mais. E vocês vão notar, não estranhem, que a sua liberdade religiosa vai começar a ser cerceada. Porque existe uma mente maligna por trás do sistema. É a mente do diabo. Não seja inocente. O mundo jaz no maligno. Por isso que eu não dou muita bola para esse termo, teoria da conspiração.
Porque não é nem teoria, nem conspiração, é uma mente maligna por trás. Então tem que se perguntar, nossa, você acredita que tem algo por trás do que acontece? Sim. Por quê? É porque a Bíblia ensina isso. É o diabo que faz isso. Então nós temos que estar preparados. Amém? Que mais que eu coloquei aqui? Veja. Isso aqui é uma coisa meia, às vezes, triste de falar. Mas é o que eu tenho que me acostumar. Veja, da mesma maneira que Jesus foi desamparado por Deus para morrer, e ele experimentou a morte. Se o arrebatamento não acontecer nos nossos dias, vai chegar um momento na nossa vida em que nós vamos ser desamparados para morrer. Não vai ter cura, não vai ter remédio, não vai ter anjo, não vai ter visita de Jesus no quarto, como às vezes você ouve por aí. O dia que Deus nos chamar, nós vamos passar por aquele momento angustiante da morte. Porque, gente, não é fácil. Não é fácil por quê? Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para ser eterno. E Provérbios fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E a morte para nós é assustadora. Mas o que eu aprendo nessa história, e aqui tem talvez o maior ensino para nós prático. O que vem depois da morte? Glorificação, vida eterna, salvação. Ninguém mais toca. Vai dar medo? Vou falar uma coisa para vocês, me conhecendo, eu acho que eu vou ter medo. Mas eu acho que dentro desse medo eu vou procurar me apegar com Deus. Falar, Senhor, me dá força, me dá graça. Senhor, chegou a minha hora. Entendeu? Entrego nas tuas mãos. Entende? Acho que vai haver essa batalha na minha mente. Mas chegar a falar, não. Eu imagino que todos nós vamos ter medo. Porque a morte é assustadora. O próprio Jesus experimentou isso. Por que me desamparaste? Porque, veja, Deus tinha que entregar Jesus à morte. Veja, o caminho para a vida eterna. Tirando o arrebatamento. O caminho para a vida eterna é a morte. O consolo para aquele que morre no Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus. É algo que eu tenho que me preparar. Nós não sabemos como, não sabemos, né? Veja, às vezes vai ter um infarto dormindo e... Mas às vezes você vai passar por um processo. Nós não sabemos o que acontece. Eu lembro meu pai, quando faleceu, ele ficou uma semana no hospital internado. Eu fui lá, porque ele estava consciente. E eu lembro que a minha preocupação era a salvação. Conversava com ele, pai, conversou com Deus. O senhor está bem com Jesus. Entendeu? E eu era o único da família, quando ele estava doente, ele estava se tratando, eu falava, pai, se cuida, se apega com Deus, porque essa enfermidade pode matar você. Você sabe disso? Ele falava, sei, filho. Eu falei, então, pai, só tem uma coisa a fazer. Faz tudo que os médicos falaram, se apega com Jesus e vamos confiar que Deus pode curar. Só que na vida do meu pai, Deus quis que daquela forma ele partisse. Que para ele foi uma bênção enorme, porque ele não ficou internado no hospital, ele sempre pedia a Deus que ele morresse calçado, quer dizer o quê? Trabalhando, fazendo as coisas. Então para ele foi uma bênção enorme. E eu imagino, pelo testemunho dos últimos 6 meses de vida dele, que ele partiu com o Senhor. Que ele lia a Biblinha, entendeu confissão de pecado, entendeu que nós éramos pecadores, que a gente precisava confessar Jesus. Tudo isso eu conversei com ele. Queria que meu pai fosse curado? Queria, mas não queria que ele fosse para o inferno. Essa era a minha preocupação. Mas nós temos que se preparar. Da mesma maneira que aconteceu com Jesus, pode ser que vá acontecer conosco. Ou nós tenhamos a graça de acontecer o arrebatamento da nossa geração. Que numa boa seria nota 10. Seria excelente. Amém? Mais um pouquinho aqui.
Veja, quando a gente vê as mulheres em volta da cruz, quando nós vemos José de Arimateia indo pedir o corpo de Jesus, o que eu aprendo aqui? Crentes de verdade não têm vergonha de assumir Cristo como Senhor e Salvador. É no nosso dia a dia, é no trabalho, é na nossa família, é no futebol, é quando vai fazer trilha, quando vai andar de bicicleta, quando vai fazer ginástica, na escola. Veja, crente de verdade não tem vergonha de se assumir como cristão. Se você tem vergonha de se assumir como cristão, olha, duas hipóteses. Primeiro, existe uma deficiência enorme na sua fé, que eu acho que não é. Segundo, provavelmente não nasceu de novo. Entendeu? O que a pessoa faz quando dá sintoma que não nasceu de novo? Cara no pó. Cara no pó. Senhor, misericórdia da minha vida. Eu tenho vergonha de te assumir. Senhor, aquilo que o pastor falou hoje mexeu comigo. Senhor, será que eu não sou salvo? Senhor, por favor, eu confio que Tu és Senhor e Salvador na minha vida. Senhor, eu confio que Tu és Deus. Eu confio que Tu tens o poder de dar vida eterna. Muda a minha vida, entra na minha vida. Eu quero andar com confiança, com segurança de salvação. Eu quero andar feliz do Senhor. Eu não sei quando eu vou partir. Essa é a conversa, quando você tem alguma dúvida. Porque deixa eu te falar uma coisa. Somente um eleito é capaz de ter essa conversa com Deus. Porque quem não é eleito não consegue ver, lembra? E quem é um religiosão, que nós vamos tratar um pouco disso na próxima palavra, no capítulo 28. Em vez de se voltar para Deus, veja, o que o crente faz quando ele tem alguma dúvida? O que o crente faz quando ele acha que ele tem um risco de não ser salvo? É cara no pó. É que nem aquele camarada, bate no peito, Senhor, miserável pecador, tem misericórdia de mim. E ele só pode fazer isso por quê? Por causa da graça de Deus. Agora, o que o incrédulo faz? O incrédulo não vê o inferno. O incrédulo não vê condenação. O incrédulo não tem risco. Todo mundo vai para o céu. Deus é aquele velhinho, barbudinho, bonitinho, mais com jeito de Papai Noel do que de Deus. E que no fim vai acabar tudo bem. Pode ver, você conversa com o incrédulo, vai todo mundo para o céu. Aí você pergunta, por quê? Aí as respostas são as mais. Agora, por que eu falo isso? Existe um problema sério na igreja brasileira, porque as pessoas, se você sai perguntando o testemunho de conversão das pessoas, você fica de boca aberta. O que é o testemunho de conversão? Vou usar o exemplo aqui, que o João vai dizendo. O João, o trabalho dele era jogar baralho, tomar cachaça e entupir valeta. E apurrinhar a família. Até que um dia que essa encrenca de duas pernas encontrou Jesus. O que aconteceu? Deus mudou a vida dele, transformou. O João pode chegar antes e falar, olha, eu era assim, assim, assado. Hoje eu sou cozido, frito e tal. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus me salvou, entrou na minha vida e me mudou. Entendeu? Posso fazer o meu testemunho. Eu era tranqueira. Eu lembro do dia do meu novo nascimento. Eu lembro. Sei até a data. E não foi numa igreja, foi num carro. Quando eu entendi o inferno, eu lembro que eu cheguei para Deus. Falei, Deus, eu sou um coitado. Eu não tenho a fé desse pastor. Só que eu sei que Jesus vai voltar. E eu sei que do jeito que eu estou, eu vou para o inferno. Tem dó de mim. Entra na minha vida. Foi essa a minha oração.
Aquele dia foi o divisor de águas na minha vida. Qual é o problema da igreja brasileira? Quando você pergunta, fala, você é salvo? O pessoal fala, sou. Aí você pergunta, por quê? Aí vem as mais variadas respostas. Você vai ouvir coisa do tipo, nossa, um dia eu fui na igreja e senti um fogo. Aí você vai ouvir outra resposta, olha, um dia eu fui na igreja e vi um brilho lá na frente. Aí você vai ouvir outra resposta, olha, um dia eu fui na igreja e estava sentindo uma dor nas costas e a dor nas costas sumiu. Aí o que você fez? Que aí como a coisa foi legal, continuei indo para a igreja. E desde então eu vou todo domingo. Eu não quero que minha dor nas costas volte. Depois que você sentiu o fogo. Depois que eu senti o fogo, comecei todo domingo a ir para a igreja. Gente, isso não é conversão. Isso é uma experiência isolada que você não sabe nem de onde veio. Você não pode nem afirmar com certeza que foi de Deus. Porque sobrenatural, tanto o diabo pode dar como Deus pode dar. Que recado que eu quero deixar para você? Gente, fecha para balanço. Nossa fé é uma fé inteligente. Nós temos um culto racional a Deus. É muito importante eu fechar para balanço. Espera aí, eu estou servindo a Deus. Tá, quanto tempo? Qual foi o divisor de águas? O que mudou na minha vida? Entendeu? E pastor, estou em dúvida. A fórmula eu já dei, está em dúvida. Que bom, irmão, cara no pó, porque só pode ter dúvida um eleito. Só pode ter medo do inferno quem vê o inferno, só pode ver o inferno através da graça de Deus. Novamente, travesseirão velho, cara no pó, Senhor. Aquilo que o pastor falou tocou forte no meu coração. E realmente eu balancei. E quando eu olho para a minha vida, eu não vejo esse divisor de águas, mas Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu sei, que sem o Senhor eu vou passar minha vida no inferno. Então, Senhor, renova essa aliança no meu coração, que eu possa andar a partir de hoje novidade de vida, que eu possa experimentar mais transformação, que eu possa ser alguém mais parecido com o seu filho. Esse é o tipo de coisa que o crente, quando começa a notar na sua vida coisas erradas, ele tem que fazer. Porque nós estamos falando de eternidade. Já pensou você descobrir depois da morte que nunca foi salvo? E a hora que aquela descoberta acontecer, você está eternamente no inferno. É a decisão mais importante na sua vida. Nós estamos falando de eternidade sem Deus. É algo que tem que ser tratado de maneira muito séria. Qualquer dúvida tem que ser colocada para aquele que pode salvar. Para aquele que pode dar novo nascimento, aquele que pode dar a garantia, o penhor do Espírito Santo em mim. Falhas nós temos, todas. Pecados nós temos, para de vigiar que você peca. Agora, esse pacote mal resolvido que somos nós, tem que andar com tranquilidade de salvação, né? Sabe, se alguém pergunta para você, se você morrer hoje, vai para onde? Você tem que ter confiança, eu vou para o céu. Por quê? Porque Jesus é meu Salvador, Ele fez a obra, eu creio nele e Ele está no meu coração. Metido não. Conheço meu Senhor e Salvador e sei em quem eu coloquei minha confiança. E eu vou te falar, você devia fazer o mesmo. Por quê? Você, se morrer hoje, vai para onde? A pessoa não vai gostar. Acho que para o céu. Por quê? Porque eu faço boas obras, aí você já dá nos dedos, né? Não foi arrogante com você? Aí você vai evangelizar com aquele amor todo. Só que Jesus falou que por obras ninguém é salvo. O amor do evangelista. Não, mas tem hora que dá vontade de falar isso. Percebe? Essa paz, essa confiança, nós temos que caminhar com ela. Porque é nas lutas, é nas crises, é nas dificuldades que eu preciso do poder de Deus na minha vida. Porque, olha, tem situação na vida que não é fácil, somente pelo poder de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra.
Eu oro em nome de Jesus pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, essa tranquilidade, essa paz, que nós possamos ter confiança na nossa salvação, que possamos ter um testemunho verdadeiro, que possamos ver a Tua mão nos transformando, removendo tudo aquilo que não te agrada. Senhor, o Senhor sabe da nossa pequenez, sabe da nossa fraqueza e como nós precisamos do Teu mover em nossa vida. Sê conosco, vem com a Tua graça, nos fortalecendo. Em nome de Jesus, amém.